Olá, queridos! Estamos aqui para mais um momento de reflexão e nós sabemos que nesses dias tão difíceis, o que mais nós precisamos nessa vida é da presença de Deus e refletirmos no que diz a palavra do Senhor. Quero agradecer ao Senhor pelos nossos 330 inscritos, estamos aí chegando já a essa meta, 329, né? Quem sabe hoje já entrou mais alguém. Eu agradeço a Deus por todos vocês que têm acompanhado o nosso canal. O único objetivo desse canal, Momentos de Reflexão, é fazer com que você e eu possamos refletir na palavra de Deus. São momentos baseados apenas na palavra do Senhor, que é a nossa fonte de vida. Então eu agradeço muito a todos vocês que sempre compartilham os vídeos, que pedem ali pra gente mandar pelo WhatsApp, porque é mais fácil, né? Quando a gente tem aquela lista de transmissão, consegue enviar pelo WhatsApp, é mais fácil a gente compartilhar a palavra de Deus com quem precisa. Amém? E aliás, quem não precisa, né? Todos nós precisamos. Então que você possa continuar me ajudando a semear no reino de Deus. Bom, hoje eu tenho uma palavra de Deus para sua vida. O tema da mensagem de hoje é: o Senhor julgará a tua causa. É isso aí. O Senhor julgará a tua causa. Bom, esse tema é baseado na vida de Salomão. 1 Reis, capítulo 3. Nós vamos ler apenas um versículo para que a gente possa refletir brevemente nessa história. 1 Reis 3, 28 diz assim: todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido. E todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Bom, o rei Salomão, ele teve uma responsabilidade incrível, que foi a de substituir o rei Davi. E Davi foi alguém, ou melhor, o único homem na Bíblia que Deus diz que era o homem segundo o coração dele, o coração do Senhor. Então Salomão veio como um rei sucessor, né, ao seu pai, Davi. O rei Salomão assume o lugar do seu pai após a morte de Davi. E ele tinha uma tarefa muito difícil, que era substituir alguém que tinha o coração do Senhor. Sabe? Não é uma tarefa fácil. As pessoas colocam em nós expectativas. Quando nós vamos substituir alguém em qualquer situação, as pessoas colocam em nós expectativas de que você tem que ser pelo menos igual àquela pessoa. Então, Salomão ele está vivendo um período também difícil na sua vida. Mas assumir um reino, pastor, mas o reino de Israel, né, era algo glamouroso, tinha todo um glamour em cima de querido. Eu costumo dizer que as pessoas só veem o bônus, mas ninguém quer saber do ônus, né? Todo mundo vê onde você chegou, né, no seu trabalho, na sua família, no seu ministério, mas ninguém quer saber ou ninguém sabe o preço que você pagou para chegar até aí. Então, Salomão tinha um ônus. E qual foi o ônus de Salomão? Buscar a presença de Deus para que Deus concedesse a ele sabedoria. Salomão, exatamente por isso que ele foi um homem muito sábio. Porque ele pediu a Deus uma condição que o levaria a ser pelo menos parecido com o seu pai. Mas com essa condição, irmãos queridos, ele conseguiu ser superior no sentido de sabedoria. Porque a Bíblia fala que não houve ninguém que tivesse tanta sabedoria como o rei Salomão. E aí, para a gente poder montar um pano de fundo acerca dessa história, né? 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, diz assim: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Queridos, nós estamos acostumados a pedir ao Senhor alguma coisa, né? E o Senhor nos responde, né? De alguma forma, Ele fala conosco, nós clamamos ao Senhor por um milagre, por uma cura, mas sempre a gente fala assim: Senhor, seja feita a tua vontade. E aí, em cima do que nós oramos, o Senhor fala e a gente faz. Mas agora Salomão tem uma experiência com Deus, meu Senhor, maravilhosa. Deus fala para ele: Salomão, você fala e eu faço. Vocês estão entendendo? Nós sempre sabemos que aquilo que Deus fala, nós temos que fazer. Agora Deus fala para Salomão: o que você me pedir, eu vou fazer. Ele podia pedir qualquer coisa. Se hoje Deus aparecesse para você, você que está aí me assistindo, por esse canal do YouTube, aproveite para se inscrever, clicar no curtir. Se Deus falasse para você: pede-me o que você quiser e eu vou te dar, o que você pediria hoje?
Bom, continuando no texto, versículo 6 diz assim, de 1 Reis 3. Respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração, perante a tua face. Ele tinha um pai de referência. Na hora de pedir, ele usou o nome do pai para Deus, porque ele sabia quem era o seu pai. Ele sabia quem era a sua referência. E aí Salomão continua dizendo para o Senhor, mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Meu Deus, antes de Salomão pedir algo ao Senhor, ele fala, Senhor, o Senhor foi tão bom com meu pai, um homem temente a ti, um homem de grande benevolência, um homem que andava contigo, e o Senhor deu a este homem um filho que pudesse sentar no seu trono. Né? Qual pai não deseja isso? Ter um filho como seu sucessor? Qual mãe não deseja ter uma filha como sua sucessora? Não é verdade? E aí a Bíblia diz no versículo 7, agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Salomão se coloca como uma criança diante de um reino tão grandioso que era o reino de Israel. Davi se coloca como uma criança que não sabe como andar, que não sabe o que falar. A criança não precisa ser ensinada em tudo. Por isso que Salomão também agradou o coração de Deus. O que o Senhor Jesus depois também nos ensinou, né? Que aquele que quiser entrar no reino dos céus precisa ser como uma criança. E aí vem o versículo 8. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. 9. Dá, pois, ao teu servo o coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discierna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? Versículo 10. Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Será que as tuas palavras, a tua oração, os teus pedidos estão agradando ao Senhor? Tiago diz, a epístola de Tiago diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Quantas pessoas fazem as orações loucas, como nós muitas vezes falamos? Orações que pedem coisas que não estão nem na Bíblia, coisas que não agradam a Deus, orações de destruição, orações para que pessoas venham falir, orações para que pessoas venham padecer, orações para que o nome delas seja engrandecido e exaltado. Isso não vai agradar a Deus e Deus não vai dar. Se acontecer isso, vai vir por outra pessoa, não é Deus. É outro mundo espiritual que vai responder e não o mundo espiritual da parte de Deus. Porque o inimigo também se transforma em anjo de luz para confundir, né? De preferência, os eleitos. Então nós temos que estar vigilantes também em nossas orações. As palavras de Salomão agradaram o coração de Deus. E aí o versículo 11 diz assim, disse-lhe Deus, já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não me pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, como que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Como Salomão fez um pedido que agradou a Deus, Deus deu a ele muito mais do que ele pediu. Porque a Bíblia nos ensina isso, que o Senhor faz mais do que pedimos ou pensamos, mais do que imaginamos, mas tudo isso quando nós agradamos ao coração do Senhor, quando os nossos pedidos e as nossas orações agradam a Ele, quando em primeiro lugar buscamos o reino de Deus e a sua justiça, como Jesus também nos ensinou. A Bíblia diz que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Foi isso que aconteceu com Salomão. Ele buscou o reino de Deus e a justiça de Deus. Ele buscou sabedoria para julgar o povo de Deus. Então Deus acrescentou a ele tudo, longevidade, riquezas, bens, destruição dos inimigos. Deus concedeu a ele tudo mais que ele precisasse. Esse Deus é maravilhoso, né? E aí a Bíblia diz que durante o período de Salomão nunca houve um rei tão sábio como ele, nem depois, né? Nem antes e nem depois houve rei tão sábio como ele. Pastora, o que isso tem a ver com juízo, com julgamento? Esse julgamento que você falou aí, o Senhor julgará a tua causa? A gente está chegando lá. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia conta uma história muito linda. O que Deus pediu, ou melhor, o que Salomão pediu a Deus mesmo, hein? Sabedoria. Quando pedimos algo a Deus, pensamos que Ele sempre nos dará uma solução e não um problema. Porém, muitos problemas surgem
em nossas vidas para que soluções sobrenaturais e inusitadas apareçam. Às vezes nós pedimos a Deus uma coisa e aparece um problema, Senhor, mas eu te pedi isso. Salomão pediu a Deus a sabedoria divina. O que Deus deu a ele? Um problema. Para quê? Para que Deus pudesse mostrar a ele que ele estava recebendo a sabedoria divina para julgar o povo do Senhor, como ele mesmo havia pedido. Salomão pediu a Deus sabedoria e Deus concedeu a ele, confirmando através de uma situação complexa. Ou seja, ele pediu sabedoria e como ele saberia se recebeu ou não a sabedoria? Com uma situação complexa para resolver. Resolvendo essa situação, como nós lemos aqui no versículo 28, todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então, olha a história que chega para Salomão. Primeiro caso que ele pega após pedir sabedoria, a Bíblia diz assim, no versículo 16 de 1 Reis 3. Então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa onde dei à luz um filho. E aí, meus queridos, eu quero dizer para você, Salomão, 2 mulheres, uma criança e uma espada. Essa história maravilhosa que a Bíblia conta, ela envolve Salomão, 2 mulheres, uma criança e uma espada. Uma criança viva. Depois você vai entender o que eu estou falando. Bom, você acabou de ler aqui comigo, né, no versículo 16 e 17, que diante do rei, diante de Salomão, se colocaram 2 prostitutas. 2 mulheres que levavam a vida, ganhavam a sua vida, vendendo o seu próprio corpo. E eu quero dizer para você que o caso se inicia com 2 pessoas que moravam na mesma casa. O versículo 17 mostra isso pra gente, né? Eu e esta mulher moramos na mesma casa onde dei à luz a um filho. Quem começa o diálogo, quem conta essa história, é a mãe verdadeira. A mãe verdadeira está relatando os fatos. Porque quem é de verdade relata os fatos como aconteceram. Quem é de verdade, né, e quem trabalha com direito sabe disso, que a pessoa que está falando a verdade, ela conta a mesma história várias vezes, sem mudança. Ela não se confunde no que vai falar. Ela não pensa direitinho no que vai falar, porque ela sabe o que aconteceu. Ela viu a verdade, ela sabe da verdade. E se você é da verdade, você precisa falar a verdade. Porque o pai da mentira é o inimigo. Então, quem é de verdade, fala a verdade. E contra a verdade, ninguém pode. Se você é do Senhor Jesus, a verdade estará sempre nos seus lábios. Agora, o que me chama a atenção aqui, que elas moravam na mesma casa. Por quê? Porque levavam a mesma vida. E geralmente, quando as pessoas estão no pecado, né, é mais confortável e atraente as pessoas andarem com quem vive no mesmo pecado que elas, né? Então, por que elas dividiam uma casa, decidiram ali rachar um aluguel, né? Porque elas levavam a mesma vida. Já percebeu que pessoas que vivem num tipo de pecado, elas começam a andar com as pessoas que também andam naquele tipo de pecado e elas começam a conviver com essas pessoas, aquelas moravam juntas. Por quê? Porque fica mais fácil, não há juízo, não há julgamento, é mais atraente, porque você vai ter uma vida com menos preconceito, né? Mas o Senhor não quer isso para nós. O Senhor quer que você esteja perto de pessoas que andem na luz, que andem na verdade, que vivam vida reta diante do Senhor. Amós capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz assim: como andarão 2 juntos se entre eles não houver acordo? Companhia pra gente, irmãos, são pessoas que falam a mesma língua que a gente. Estou falando de intimidade, levar para casa, de frequentar casa, apesar de que nesse momento, distanciamento social, né? A gente está evitando a todo custo, realmente, frequentar a casa uns dos outros. Mas quando estávamos podendo ter essa intimidade, a gente frequenta a casa de pessoas que pensam como nós. Você não gosta de estar na casa de alguém que pensa diferente de você. Não, pelo amor de Deus, eu não quero ser aqui radical e dizer, não estou falando de política, não estou falando de gosto, de time de futebol, estou falando de princípios básicos para se viver. Não é verdade? Porque senão você vai se contaminar com o ambiente que está naquele local. A Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, a conversa que a gente precisa ter, já que a gente está muito aí no distanciamento social, e hoje a nossa conversa é muito pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram, por Messenger ou pelo telefone, a nossa conversa de intimidade
são com pessoas que compartilham do mesmo pensamento que nós. E se nós somos um povo escolhido pelo Senhor, o povo de Deus, eu e você que também está assistindo esse vídeo, nós precisamos dividir as nossas questões com pessoas que também sirvam ao Senhor. E aí o versículo 18 e 19 diz assim, de 1 Reis 3. No terceiro dia, olha a mãe verdadeira contando a história verdadeira, porque ela era de verdade. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. Olha só, versículo 19. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E aí, meus queridos, existe algo tremendo no versículo 18 e no versículo 19. Em primeiro lugar, em 3 dias, a mãe verdadeira relata uma história que envolve justiça, que envolve ambição por um filho, que envolve egoísmo. Olha só, em 3 dias. Porque a mãe verdadeira, ela deu à luz ao seu filho, e no terceiro dia, ou seja, com 3 dias de vida que ela deu à luz ao seu filho, a outra mulher que dividia a casa com ela também deu à luz um filho. Só que a mãe verdadeira relata aqui no versículo 19 que à noite, essa criança nasce pela manhã ou no início da tarde, mas à noite morreu o filho desta mulher porquanto se deitara sobre ele. Ou seja, a própria mãe mentirosa, a enganadora, a que não era mãe de verdade, porque a mãe de verdade não se deita sobre o que gerou, ela veio com essa história de, quando ela trocou os bebês, que você que deitou sobre o seu filho. Então, a mãe verdadeira percebeu que havia ali uma trama, uma armação maligna para que o filho verdadeiro dela fosse levado. Entende? E aí, eu quero dizer para você o seguinte, que essa mulher, a mãe verdadeira, ela buscou justiça. Ela foi buscar a justiça diante do rei. E eu quero dizer para você que tem uma causa impossível hoje. Busque a justiça divina. A justiça do homem pode falhar, mas a de Deus não falha. Se você pensar que o rei Salomão também simboliza o próprio Senhor, porque no Antigo Testamento, em Israel, o rei, ele simbolizava também, muitas vezes, quando o rei estava na presença do Senhor, ele simbolizava aquilo que Deus tinha para o povo de Israel. Por isso que o rei deveria buscar nos sacerdotes, nos profetas, a vontade de Deus, quando ele mesmo, quando o rei que estava ali era meio desviado, vamos dizer assim, ele precisava buscar em Deus, do rei de Israel, o Deus de Israel, uma resposta para o seu reinado e para o povo. Então isso aqui é muito sério, porque aquela mulher, ela foi até quem poderia verdadeiramente ajudá-la. Quando você tem um problema, você busca pessoas que verdadeiramente podem te ajudar. Você, antes de tudo, leva a sua causa ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Pense nisso. E eu quero também dizer algo para você. Aquela mulher sabia, em 3 dias, quem era o seu filho. Em 3 dias, ela conhecia. O pessoal diz que criança recém-nascida é tudo igual. Para a mãe, não. Para uma mãe, criança recém-nascida não é tudo igual. Em 3 dias, aquela mulher sabia quem era o filho dela. Ela sabia também do descuido da outra mãe. Convivendo ali com ela, a gente sabe quem é descuidado e quem não é. A gente sabe aquelas pessoas que, não tem hora para comer, eu como qualquer coisa, meus filhos comem qualquer coisa, meu marido come qualquer coisa, não tem hora para nada. Então, ela sabia também do comportamento daquela mulher, que ela era uma mulher descuidada. Apesar das duas levarem a mesma vida, a mãe verdadeira gerou em amor. A mãe verdadeira gerou em amor aquela criança. Porque você que tem filho e já dormiu com o seu filho aí no meio da cama, você nunca esmagou o seu filho. E se aconteceu de você ter costurado um pouquinho mais forte, você logo sentiu o corpo dele ali. E geralmente a gente sabe, que é a mãe na ponta, o pai na outra e a criança no espação no meio da cama. Não é verdade? Aquela mulher esmagou o seu próprio filho e o matou com o seu próprio corpo. A mãe que não era de verdade. Quando eu falo que não era de verdade, que ela era mãe mentirosa, queria uma criança que não era dela. E a gente vê também no versículo 18 e 19, que nós acabamos de ler,
que ela sabia do descuido, como eu falei, da outra mãe com seu filho, a ponto de matá-lo. Que mãe mata um filho recém-nascido com o próprio corpo? Apenas uma classe de mãe mata o seu filho com o próprio corpo. As descuidadas, as não vigilantes, as negligentes e as que não amam de verdade. Que tipo de igreja, aplicando para a nossa realidade, tem matado seus filhos com o próprio corpo? Aí você vai entender o que eu estou falando. As igrejas descuidadas, as não vigilantes, as negligentes e as que não amam de verdade. Pensa comigo. Como matar alguém que você gerou? Quando matar alguém que você esperou tanto para chegar? Como matar alguém que te trouxe dores para nascer e quando nasce te trouxe um sorriso? Só quando a pessoa é negligente, quando não queria. Quando não ama o que gera. Temos cuidado de tudo o que Deus tem nos dado? Ou estamos esmagando com o nosso próprio corpo o que deveria ser amado e cuidado? Pense comigo, hoje realmente é um momento de reflexão. Você tem cuidado de tudo que Deus tem te dado? Ou você com seu próprio corpo está esmagando o que Deus deu a você? Bom, versículo 20 e 21, a Bíblia diz assim: levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, olha ela falando para Salomão, enquanto dormia a tua serva, porque ela se coloca como serva do rei. A mentirosa está lá muda, mas quem é de verdade, a mãe de verdade, está lá falando toda a verdade, como aconteceu, e dizendo: a tua serva, eu sou tua serva, rei. Porque apesar dela viver a vida de prostituição, ela fazia parte do povo de Israel. Isso aí nos mostra, irmãos, que Deus também, ele julga a causa de cada um sem fazer acepção de pessoas. Entende? Às vezes as pessoas acham que Deus atende a um, não atende a outro, que Deus só atende aquelas pessoas que estão em determinada congregação, aquelas pessoas que fazem jejum o tempo todo, todos os dias. Colocam condições humanas, né? Para Deus te atender tem que ser assim. Não. Deus atende a quem o ama de todo o coração, a quem é obediente à sua voz, a quem se quebranta de verdade, que Deus fala que não rejeita um coração quebrantado. O livro de Salmos fala isso. E o Senhor não rejeitará. E aquela mulher, apesar de levar uma vida errada, ela está ali falando para o rei, diante da tua serva. Ela fala para o rei Salomão: estou aqui, ó. Levantou-se à meia-noite enquanto dormia a tua serva, se colocando em condição de serva, né? Versículo 20. Tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços, e o seu filho morto deitou nos meus. Versículo 21. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. E aqui é o ápice da questão. Em primeiro lugar, à meia-noite, quando diz o versículo 20, que a mãe mentirosa, né? A mãe usurpadora teve essa ideia maligna, né? Porque a meia-noite na Bíblia, irmãos, é o simbolismo da meia-noite, onde as mais densas trevas se manifestam. Esse é o simbolismo e o significado. A meia-noite é quando as mais densas trevas se manifestam. É a hora que a mãe negligente tem uma ideia maligna, trocar o seu morto pelo vivo de alguém. Cuidado que tem pessoas, você mesmo que está me assistindo, cuidado com pessoas que querem trocar o morto delas pelo seu vivo, porque o seu está vivo. Falei comigo do outro lado: o meu está vivo. Fale mais uma vez: o meu está vivo. Entende? Tem muita gente que está de olho no seu vivo e está querendo trocar o morto deles pelo seu vivo. Está querendo trocar a família deles, que está morta, pela sua, que está viva. Está querendo trocar o ministério deles, que está morto, pelo seu, que está vivo. Está querendo trocar a saúde dele, que está morto, pela sua, que está viva, em nome de Jesus. Fique atento às pessoas que estão à sua volta. Fique atento às pessoas que estão de olho no teu que está vivo, no teu filho que está vivo. Observe. E na verdade, irmãos, como igreja, vou te dizer, o inimigo das nossas almas, porque na verdade, ainda que nós temos problemas com pessoas, nós sabemos que por trás de tudo isso está o inimigo. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e dominadores deste mundo tenebroso. Então pense nisso, o inimigo já está morto e julgado e condenado. É verdade? Quando eu falo morto espiritualmente, porque para quem caiu dos céus, né?
era o querubim da guarda ungido, mas isso é outra pregação, ele já está condenado. Ele está morto e está de olho em você que está vivo. Ele já está julgado, está de olho em você que vive debaixo da justiça divina. Então o inimigo está de olho no teu vivo. Tudo que é teu e estiver vivo, o inimigo está de olho. Como aquela mãe mentirosa, negligente, o inimigo está de olho em tudo que é vivo e te pertence. Mas no dia de hoje eu quero profetizar que o vivo é seu, está guardado pelo Senhor, em nome de Jesus. Receba aí, levante suas mãos e receba esta palavra profética. O teu é o vivo. Amém? Glória a Deus. Mas, meu querido, eu quero dizer para você que a verdade sempre vem à tona. A verdade sempre vem à tona. Eu gosto muito de um provérbio de Salomão, capítulo 12, versículo 22, que diz assim: você que está passando aí por um momento difícil, você que está sendo julgado por uma coisa que não fez, ou você que está passando até por questões jurídicas, você que está passando problemas familiares com teu esposo, com a tua esposa, situações que o inimigo está levantando, calúnias ou falsos testemunhos contra a tua vida, descansa o teu coração. O Senhor julgará a tua causa. Olha o que a Bíblia diz, Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Dê prazer ao Senhor agindo fielmente, não sendo um mentiroso, nem sendo uma mentirosa. Fale apenas a verdade. Em suas orações, fale para Deus a verdade. Sabe por quê? Deus conhece o teu coração. Não adianta você fazer uma oração de fariseu para o Senhor, na verdade. Fariseu fez o quê? Senhor... Jesus conta essa parábola. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho, sê propício a mim, Senhor. Subiu o publicano, um cobrador de impostos, junto com o fariseu. E ele não falou nada do que ele fazia. Ele só falou para Deus, sê propício a mim, pecador. Ele reconheceu a sua situação espiritual. E a Bíblia diz que quem desceu justificado foi o publicano. Mesmo sendo um cobrador de impostos, mesmo sendo alguém, não porque ele cobrava impostos apenas, mas porque ele cobrava indevidamente, né? E ilegalmente, cobrava além do que se devia cobrar por causa do Império Romano. Então os judeus eram muito afligidos por causa dessa questão de impostos. Um pouco parecido com os dias de hoje, né? Roubavam os judeus, tudo isso por causa do Império Romano. Então, o publicano era muito mal visto pelos judeus. Mas o próprio Jesus, que era judeu, ele conta que quem desceu justificado foi o publicano e não foi o fariseu. E o fariseu era um conhecedor da lei, era um judeu, era uma classe dos judeus. Só que a oração dele era ele falando para Deus o que ele fazia. E Deus não quer saber o que você faz, Deus quer saber o que você não faz. Quando nós oramos, precisamos falar para Deus, Deus, eu ainda não consigo fazer isso, eu ainda não consigo fazer aquilo. Senhor, eu ainda estou em pecado. Senhor, fala a verdade, fala para Deus o que você não faz, porque Ele vai te ajudar a fazer. O que você faz, aleluia. A Bíblia diz que Ele conhece. Amém? Então, vamos continuando aí, queridos. Vamos lá. Como eu falei, a verdade sempre aparece. Lemos aí em Provérbios, né? E a verdade vai aparecer na tua vida em nome de Jesus. A mãe de verdade se levanta, então, de madrugada para amamentar. À meia-noite, a maligna teve a ideia e trocou as crianças, certo? Então, a mãe de verdade, ela acordou para amamentar. A mãe maligna não acordou para amamentar, se virou na cama, matou a criança. Matou a criança, viu que estava morta, o que eu vou fazer? Vou pegar o filho dela. O dela vai ser o morto, o meu agora é o vivo. Isso porque era amiga, hein? Dividindo a mesma casa, hein? Pra você ver como é que tem gente por aí se dizendo amigo e planejando o pior contra a tua vida. Cuidado com as tentações que estão diante de você, que parecem que são bons amigos, bons sócios, bons namorados ou namoradas. Cuidado, cuidado. E aí, a mãe de verdade se levanta de madrugada para amamentar e eu quero dizer para você uma coisa que Deus falou no meu coração. Quem é de verdade paga o preço. Quem é de verdade investe tempo. Quem é de verdade perde o sono e ora. Quem é de verdade, oh meu Deus do céu, vai lá amamentar o seu milagre, vai lá, sabe o que é amamentar? Nutrir. Quem é de verdade paga o preço nas madrugadas para orar pelo seu milagre, para orar pelo seu ministério, orar pela sua família, orar pela sua casa, orar pelo seu país. As pessoas de verdade pagam preços altos, as de mentira não. As de mentira têm vida fácil. Aquela mulher de mentira, meu Deus, a mãe de mentira, ela esmagou a criança com o próprio corpo no mesmo dia que a criança nasce. Foi de noite, a criança nasceu num dia, à noite estava morta. A mãe de verdade acorda de madrugada para amamentar. Ela não fala que o filho chorou, ela fala, a Bíblia, ela conta pro rei que ela foi acordar para dar de mamar, para nutrir.
aquela criança. Mas pela manhã, ela reconheceu. Aí o que aconteceu? Na madrugada, ela foi amamentar o seu filho. A Bíblia diz aqui, nós acabamos de ler, né, no versículo 21, levantando-se de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Ela falou, meu Deus, está morto. Mas como ela ia saber? Não tinha luz. Não tinha luz. Ela só pegou a criança, tentou amamentar e nada. A criança não sugava. Eu imagino a aflição daquela mãe andando pela casa. Oh, meu Deus, Deus de Israel faz essa criança voltar à vida, orando pela ressurreição. Meu Deus, o dia vai ter que clarear para ver o que aconteceu. Ele está morto. Meu Deus, meu filho está morto. Mas, aleluia, amanheceu. Amanheceu. A Bíblia diz aqui no final do versículo 21, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Pela manhã, a mãe de verdade reconhece o que não é seu. Eu quero dizer para você, Salmo capítulo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Aquela mãe pode ter chorado depois de meia-noite, depois que aquela mãe mentirosa tinha trocado os filhos, né? Não sei a hora exatamente que ela levantou, mas ainda era madrugada. Até clarear o dia, lá em Israel, ela chorou por aquela criança. Provavelmente ela entrou em desespero, mas amanheceu. Aleluia. E ao amanhecer ela viu que o morto não era seu filho. Ela reconheceu, porque quem é de verdade sabe o que gerou. Quem é de verdade sabe o que gerou, e o que gerou não está morto. Eu sei que tem pessoas querendo levar a glória de algo que você gerou. Mas Deus conhece o teu endereço. E na hora certa Ele vai bater na tua porta para te honrar. Aleluia. Isso é profético. Isso que eu falo para você é profético. Pela manhã, eu digo para você, você vai reconhecer o que não é seu. Ao amanhecer, quando a luz entrar, porque a luz revela a verdade. A luz revela a justiça. Eu quero dizer para você, essa enfermidade não é sua. Essa inconstância financeira não é sua. Esse desemprego não é seu. Esse problema familiar não é seu. A luz vai aparecer para você, vai amanhecer na tua vida. Mesmo que o choro tenha durado uma noite inteira, vai amanhecer. E ao amanhecer você vai reconhecer o que não é seu. Ou seja, depois de você orar, meu querido, a luz vai entrar e você vai falar, não, essa enfermidade não é minha, em nome de Jesus. Esse problema familiar não é meu. O meu está vivo. Deus vai me dar um emprego. Deus vai me colocar numa estabilidade financeira. Deus vai tirar essa enfermidade da minha vida. Eu não estou falando aqui para você negar os fatos. Estou falando que você vai reconhecer o que não lhe pertence. Sabe? Esse pecado que te domina não é seu, porque o morto não é seu. O seu é o vivo. Será que você pode repetir comigo essa frase? O morto não é meu. O meu está vivo. Amém? Versículos 22 e 23 diz assim. Então disse a outra mulher, não, mas o vivo é meu filho, o teu é morto. Porém esta disse, não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Aí elas começaram, ali a mentirosa se manifestou, não. O morto é teu filho. E a mãe de verdade, não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Versículo 23, então disse o rei, esta diz, este que vive é meu filho e teu filho é o morto. E esta outra diz, não, o morto é teu filho e o meu filho é o vivo. Olha só. E aí eu quero dizer para você, a confusão se instalou ali. E tentou confundir o rei, mas ao rei ninguém confunde, ao rei ninguém engana. A mentirosa tentou confundir o rei, mas quem enganará o rei? Quem pode enganar ao nosso rei? Quem pode confundir o nosso rei? Ninguém. Ninguém confundirá o Senhor. O rei Salomão já estava investido com a sabedoria divina. Então poderia ser enganado porque nele estava a sabedoria de Deus. E a verdade veio à tona. Independente do que você está vivendo, eu quero dizer para você que a verdade virá à tona. O Senhor trará luz a essa situação e a verdade virá à tona. Versículos 24 e 25. Disse mais o rei, trazei-me uma espada. Lembra que eu falei lá nisso? Salomão, 2 mulheres, uma criança viva e uma espada. Então vamos continuar a leitura do 24 e 25. Disse mais o rei, trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei, dividi em 2 partes o menino vivo e dai metade a uma e metade a outra. Olhando assim, que ideia louca do rei. Quantas vezes Deus está organizando a tua vida para que a verdade venha à tona e você pensa, meu Deus, mas como Deus pode estar nesse negócio? Como o rei que tem toda a sabedoria manda pegar a criança, dividir ao meio com a espada e dar metade a uma, metade a outra? Ou seja, as duas terão uma metade de uma criança morta. E olha outro detalhe aqui, quando ele diz, trazei-me o menino vivo,
Você leu aqui. Trazei-me o menino vivo, disse o rei Salomão, né? No versículo 25. Isso significa que a criança morta também estava no palácio. Porque o morto quer andar colado no vivo. Eita Deus. O morto quer andar colado no vivo. Entenderam, né? Se é de Deus, você está entendendo o que o Espírito Santo está falando com você hoje. Se Salomão pede um menino vivo, é porque tinha uma com o menino morto no braço e tinha uma com o menino vivo no braço. E ele pediu o vivo, porque o morto já estava morto. Então Salomão fala, me dá o vivo, que a luz precisa vir sobre o vivo. É ao vivo que eu vou trazer a verdade. É ao vivo que nós teremos luz e revelação para ele. Porque o que já está morto, já está julgado. Entendem? Isso é muito profundo. Por que o rei Salomão pede a espada? A espada. Você lembra de Efésios 6,17? Que o finalzinho diz, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada traz direção, segurança e juízo. A espada traz direção, segurança e juízo. A palavra de Deus traz direção, segurança e juízo. Aquela mãe reconheceu o filho quando a luz veio à sua casa, quando clareou o dia, porque naquele tempo não havia luz elétrica, provavelmente a candeia já havia se apagado, então por isso que ela não tinha reparado que aquela criança morta não era seu filho, mas entrou a luz. A Bíblia também fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando a palavra de Deus entrar em ação nessa sua causa, o morto, você vai ver que o morto não é teu e o teu é o vivo. Esse morto será colocado de lado, entende? Em nome de Jesus. E o vivo será revelado. E o que está vivo será revelado. E o que está vivo será preservado. E o que está vivo será glorificado. E o que está vivo será honrado em nome de Jesus Cristo. Receba esta palavra profética sobre a tua vida. A espada traz luz e salvação. A espada também é o que traz a luz. Olha só, a espada é o que traz a luz. A luz trouxe a revelação do que era morto. E a espada trouxe a luz. A palavra é o que traz a luz. Entende isso, irmãos? A espada devolve a vida. Irmãos, dependendo de que lado que a espada está sendo usada. No caso de Salomão e nas mãos de pessoas que defendiam o povo de Deus, a espada trazia vida, a espada trazia segurança, a espada trazia salvação. Entende? Naquele momento, a espada é que devolveria a vida àquela mãe e àquela criança. Porque o que é uma mãe diante do seu filho que está para ser morto? Primeiro que ela pensou que o dela estava morto e depois viu, não está, olha a alegria. Ah, graças a Deus. E se não, meu filho foi lá falar com a outra. Vem cá, você pegou meu filho? Porque é isso aí que é meu filho. Não, esse aqui vivo? Não é seu não. O seu é morto. Não é, eu conheço meu filho. A gente vai lá no rei. Porque quem é de verdade procura justiça. Quem é de verdade procura o rei para julgar a sua causa. Porque sabe que vai ganhar a causa. Você está diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Juiz dos Juízes, o Advogado dos Advogados. Leve a sua causa hoje para Ele, porque Ele julgará com retidão, Ele julgará com justiça, Ele julgará de verdade, Ele julgará com imparcialidade. Oh, glória a Deus, aleluia! Versículo 26, estamos aí finalizando o nosso momento de reflexão. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse, ah, Senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia, nem meu, nem teu, seja dividido. Eu tenho uma palavra para você. Quem não gerou quer mais que você perca. Oh. Quem não gerou quer mais que você perca. Quando aquela mulher maligna disse, a mentirosa, a negligente, nem meu nem teu seja dividido. Já que eu não tenho filho, você também não vai ter. Já que eu não tenho ministério, você também não vai ter. Já que eu não tenho família, você não vai ter. Olha as palavras aí do inimigo. Não é assim que ele fala? O diabo não tem casa, ele quer a sua. O diabo não tem família, ele tá de olho na sua. É isso aí. Então ela tá dizendo o seguinte, olha só, nem meu nem teu. Divide a criança. Morava com ela, hein? Amiga, best friend. Forever. Né? Como os jovens me ensinam, BFF. Porque pra você dividir uma casa com alguém, mesmo elas na prostituição, tem que ser alguém que você tem um mínimo de afinidade pra querer morar junto. E ela falou, nem meu, nem teu. Porque ela não tinha gerado. Quem não gerou quer mais que você perca. Quem gerou não quer glória, só quer que viva. Por isso que a mãe verdadeira falou, não mate. A mentirosa falou, nem meu, nem teu, divide. Mas a verdadeira falou, não, pelo amor de Deus, não mata ele não.
dá para ela. Ela falou o seguinte: mesmo que a glória não seja minha, meu Senhor, mesmo que esse meu filho não fique comigo, eu não quero que ele morra. Então eu não quero a glória de dizer que é meu filho. Eu não quero a glória de dizer eu sou a mãe. Eu quero que meu filho viva. Eu quero que o que eu gerei viva. Você que gerou coisas grandes na tua vida, na tua empresa, na tua igreja. Ou você que gerou coisas grandes e tem alguém dizendo assim: não, esse projeto é meu. Então levando a glória, entrega na mão de Deus. Sabe por quê? Se você gerou, Deus sabe o teu endereço e vai te honrar. Deixa quem quiser a fama, deixa quem quiser a glória. Querem a fama, querem a glória? Deus vai te honrar. Você vai ver. Deus vai te honrar. Honrou essa mulher. Versículo 27 diz assim. Então respondeu o rei: dai a primeira. Quem foi a primeira? Aquela que relatou toda a história. Quem foi a primeira? Aquela que chegou lá pedindo ao juiz para julgar aquela causa, ao rei. Quando eu falo juiz, o rei, porque o rei também funcionava, vamos dizer assim. Funcionava não seria a melhor palavra, mas o rei também, ele atuava como juiz. Entende? Então, quem era de verdade, a mãe primeira, a mãe verdadeira, falou: vamos lá, que ele vai julgar a nossa causa. Eu preciso contar a verdade pro rei. Conta a verdade pro rei, ele vai julgar a tua causa. Conta. Aparentemente, o rei ficou louco, né? Pega a espada. Deus, às vezes, faz assim com a gente. Peraí, você pediu uma solução? Você quer a justiça? Você quer que a verdade apareça? Aí Deus vai, muda tudo e você fala: meu Deus, assim não. Meu Deus, então deixa pra ela. Calma, que a verdade vai aparecer. Deus tá no controle de tudo. Ele pediu a espada para trazer o juízo, a verdade e a luz, para devolver a vida. Entende? Então, quando o Salomão fala para que se devolvesse o filho, o menino vivo, né? A primeira, não mateis porque esta é sua mãe, porque ele viu que o amor de mãe se aguçou. Naquele momento, olha, eu quero só que ele viva, a outra não mata. Então, a mãe verdadeira quer que viva. Quem gerou quer que viva. Lembra do que eu falei? E eu quero dizer para você, finalizando: o rei julgará a sua causa e te fará justiça. Você viu no versículo 27, como essa mulher foi honrada? Devolve ela. Dá a primeira criança viva. O filho é dela. Eu quero dizer para você que ele sabe o que você gerou e como você cuidou. As noites em claro, as dores de parto. Deus sabe de tudo. Os dias sem dormir. Como você investiu tempo nesse projeto, como você investiu saúde física, emocional, como você doou a sua vida. Deus sabe de tudo isso. Quero dizer para você que o Senhor conhece o seu amor aguçado e não fingido. Porque a mãe de mentira fingia amor. Fingia amor. Mas o peixe morre pela boca, né? E o mentiroso se revela também pela boca. Quando ela falou, nem meu nem teu seja dividido, Salomão, com a sabedoria divina, falou: essa aí não é mãe. Mãe de verdade. Quantas mães não podem criar os seus filhos quando estão grávidas e os dão à adoção? Os entregam à adoção. Eu sei que pessoas que foram adotadas assim já pensaram: poxa, minha mãe não me amou. Não. Por ela te amar tanto e não querer que você de repente passasse uma privação financeira, necessidade. Tô falando de mães aqui quando não tem condição nenhuma, estão numa situação extrema de pobreza. Não tem nem para elas comerem nem para o filho. E elas entregam para adoção, é um ato de amor. Elas preferem que aquela criança seja adotada do que elas não tenham o que comer. Sabe? Eu sei que você deve pensar: eu jamais faria isso. Pastor Fernando, você faria? Eu também diria, claro, não faria. Mas a gente não pode julgar ninguém. Nós temos que ter mais empatia e se colocar no lugar do outro. Será que eu, no lugar dela, faria o quê? É muito fácil a gente julgar quando tá de fora. Ah, eu faria isso. Já viu como é que é o governo? Eu, no lugar do presidente, do prefeito, do vereador, do governador, eu faria isso, eu faria assim. Mas quando você tá lá, não é verdade? Então a gente não pode julgar ninguém. Quero dizer pra você que o Senhor conhece, como eu falei, o teu amor aguçado e não fingido. Quem não ama quer ver morte. Quem ama quer ver vida. Quem não ama quer ver morte. Nem meu nem teu, divide, acaba. Mas quem ama quer apenas ver a vida. E o versículo 28 que a gente leu lá no início: todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Problema solucionado, sabedoria revelada. Deus sempre vai usar um problema para revelar o seu poder. Salomão não pediu sabedoria, Deus deu um problema. E um problema solucionado ao ponto de todo Israel ter um profundo respeito pelo rei. E saber que a sabedoria divina estava nele. Agora acabaram as comparações. Salomão ou Davi? Ai, o pai dele era melhor. Ai, não, sou mais o filho. Não, agora acabaram as dúvidas do povo.
Salomão era um homem de Deus, Salomão foi escolhido por Deus para reinar em Israel e Salomão estaria ali fazendo a justiça divina acontecer. E aquela mulher teve a sua causa julgada. Como eu falei, o tema da mensagem, o Senhor julgará a tua causa. A verdade vai aparecer e Deus vai te honrar. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, aqui estão as vidas que estão sendo abençoadas neste momento pela tua palavra. Senhor, que esta palavra venha curando, libertando, salvando, traz luz, Senhor, onde houver trevas. Pai, como diz o Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Ó Deus, que todos nós possamos ver o amanhecer, que traz paz, alegria, motivação, que traz, Senhor, superação em nome de Jesus Cristo. Traz luz às trevas dos meus irmãos, traz justiça e espada àqueles que estão numa situação difícil, traz cura para os enfermos, traz vitória neste momento para todos aqueles que estão enfrentando causas impossíveis. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Receba a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça o rosto dele resplandecer sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Olha, beijos e mais beijos estalados. Fique em casa, se proteja, que você possa cuidar da sua família, cuidar de você. Essa pandemia vai acabar em nome de Jesus e eu creio que o Senhor estará guardando toda a nossa família como tem feito até o dia de hoje. Aquele coraçãozinho, mas lembrando a você, compartilhe essa mensagem, o Senhor julgará a tua causa, se inscreva no nosso canal e que você possa curtir esse vídeo em nome de Jesus, amém? Beijos!